A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estivemos ali na consagração, adorando a Deus, mais uma manhã, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Eu sou grata a Deus, porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, né? Ele confirma a sua presença sobre nós, Ele confirma os seus propósitos sobre nós. E é Ele quem dirige os nossos passos, é Ele quem conduz as nossas vidas, é Ele que tem o melhor para mim e para você. Não importa quem diga que não, não importa quem fecha as portas, porque quem fecha e quem abre é Deus. Ele sabe o porquê de todas as coisas, né? Às vezes, nós como homem, como ser humano, como carne, a gente quer fazer as coisas a nossa maneira, mas não funciona dessa forma, né? Porque quando nós servimos a Deus, não são mais as nossas vontades, são as vontades do Senhor que prevalecem. E às vezes a gente até foge de certas coisas porque a gente não quer. A gente não quer fazer certas coisas, mas Deus quer que a gente faça. E Ele faz com que a gente passe por situações ou viva em situações de tantas dificuldades para a gente entender que não tem para onde fugir. Né? Às vezes eu me pergunto, é para a glória de Deus, irmãos, o que eu vou estar falando hoje. Porque Deus tem ministrado muito ao meu coração, muito, né? Às vezes à noite eu vou orar ou eu fico lendo a palavra de Deus e o Senhor, o Espírito Santo começa a ministrar a sua palavra ao meu coração e ali eu começo a pregar para mim mesmo, sabe? E começo a entender que Deus, ele tem um propósito maior nas nossas vidas, tem um propósito maior para mim e para você, né? E só que nós temos que entender que nós temos que ser dependentes de Deus e focar os nossos olhos nele, independente do que estiver acontecendo dentro dos templos ou até mesmo aqui fora no mundo. Nós temos que focar os nossos olhos no Senhor, mas nós temos que lembrar todos os dias da nossa vida que Jesus, ele é amor, sim, mas ele também é justiça. Ele é amor, misericórdia e justiça. Hoje não se prega mais a justiça de Deus. É muito difícil se pregar exortação, se pregar justiça, se pregar arrependimento. E Jesus está às portas. Se eu e você não despertar a levar essa mensagem do Senhor àqueles que precisam e necessitam, nós também vamos estar compactuando com o erro. Então nós precisamos reagir, usar as ferramentas que nós temos. Nós na consagração colocamos isso no nosso coração, estamos colocando orações nos grupos, estamos colocando a palavra de Deus nos grupos, para que as pessoas possam ouvir. Não tenha medo de fazer um vídeo, não tenha medo de fazer uma oração e gravar. Mande mesmo, poste mesmo, compartilhe mesmo. Tem tanta coisa que não presta sendo compartilhado, sendo divulgado, e às vezes você mesmo que é cristão, que é crente, compartilha o que não presta, mas não compartilha a palavra de Deus. Não compartilha uma oração, não compartilha uma adoração a Deus. Porque você acha, ai, a fulana ou fulano quer se aparecer. Não, aqui a intenção quem conhece é ele. Se você quer se aparecer na hora certa, ele te põe por terra. Mas se você quer mesmo propagar a palavra, o evangelho e a verdade que está aqui, ele vai te exaltar, ele vai te honrar nessa terra. E mesmo que não seja para os homens ver, mas diante dele, porque a sua recompensa não está aqui, a sua recompensa maior está lá. Pregue, propague, não tenha medo, porque Deus fala que Ele é a nossa boca.
Nós não temos que ter medo de falar a verdade. Nós temos que ter medo dessa hipocrisia que está no meio da igreja de Cristo. E muitos estão aceitando um falso amor, um fingimento que dá medo. Amor também é correção. O próprio Jesus nos ensina a exortar e a repreender. E não compactuar e compartilhar. Aí nós vemos os nossos irmãos aí sofrendo, passando dificuldade e às vezes passando lutas terríveis dentro da casa, porque está em cima do muro, não está fazendo realmente a vontade de Deus. E eu e você falar, irmão, nós vamos estar orando, Deus é na tua vida. Não é assim que funciona. Deus está de braços abertos esperando por mim e por você, sim, Ele está. Isso com toda certeza, mas depende de mim e de você fazer com que nós sejamos melhores para servir a Ele. Deus não te quer de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Deus não te quer da maneira como você quer estar ou como você quer adaptar a palavra dele à sua vida. Deus te quer por inteiro. Deus te quer Deus quer você falando do amor dele, pregando o evangelho de Cristo na total sinceridade do seu coração. Então que possamos meditar mais na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, sem divisão. Para com esse diz que me diz que você fica falando mal do seu irmão por detrás, pelas costas, e chega na frente você dá a paz do Senhor como se nada tivesse acontecido. Para, Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. E isso é para mim, é para você, é para qualquer um. Nenhum de nós somos melhores que ninguém. Quem vai julgar naquele dia, quem vai ser salvo e quem não vai é Deus. Eu e você tem o dever de ensinar a verdade, de corrigir o erro com sabedoria e com amor. Agora, existe algo muito terrível que está dentro das igrejas, que é o olhar para essa geração. Essa geração é diferente, é novo convertido, então pode tudo. Não, não é assim não que funciona. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus de ontem, Ele é de hoje e Ele é eternamente o mesmo. Eu e você precisamos entender que nós temos que buscar a Deus em tudo na nossa vida, reconhecê-lo em tudo na nossa vida. E o mais importante é ganhar essas almas para o reino de Deus e não levar essas almas para o inferno. Porque muitos líderes, muitas pessoas aí fora estão levando essas pessoas para o inferno. Porque ao invés de corrigir, porque tem medo, não tem autoridade de corrigir, de ensinar a verdade da palavra, passa a mão na cabeça e fala que tá tudo bem, e fala que tá tudo certo, mas não tá certo não. Não tá certo, e eu falo com toda convicção que tá tudo errado. Muitas almas estão indo embora. Muitas almas não querem ouvir, e até aqueles que vêm do mundo, às vezes entra, começa a ouvir e vai embora, porque fala, é tudo igual, para que eu vou ficar aqui? Ei, nós somos sal da terra e luz do mundo. E sal da terra e luz do mundo tem que ser diferença dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Eu não coloco alguém para trabalhar na obra de Deus só porque é mais bonito, ou porque paga um bom dízimo, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Eu tenho que colocar na direção de Deus. Eu tenho que colocar na direção de Deus. Eu tenho que orar e falar, Senhor, me mostra, me revela o teu querer. Me revela aqueles que realmente querem trabalhar para o teu reino.
e fazer prosperar dentro da tua verdade pelo teu Espírito Santo. Eu sou grata a Deus, porque mesmo nas minhas falhas, que são muitas, em todos os meus pecados, que também são muitos, mas o Senhor ainda usa a minha vida e me honra. Ele me honra. Ele me honra no louvor, Ele me honra na regência, Ele me honra na adoração, Ele me honra na palavra, porque não vem de mim, vem dEle. Tudo que está em mim não vem de mim, vem dEle. E eu glorifico ao meu Deus por isso. Eu glorifico. Eu quero deixar uma palavra que está aqui em Tito capítulo 3, que diz assim: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes. Irmãos, perdão, Tito capítulo 2, primeiro, que diz assim, do versículo 11, tá? Em diante, primeiro. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por mérito de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclame com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias, debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Amém? Essa palavra é muito clara, é muito nítida. E é claro que hoje em dia os homens querem ficar bem com os outros. Eles não querem que, não gostem de mim, não sei o quê. Ei, a Bíblia me ensinou e Jesus me ensinou a obedecer às minhas lideranças, a respeitar as minhas lideranças. Todas as vezes que eu não vou na igreja, eu procuro avisar o meu pastor que eu não vou e o porquê eu não vou. Agora, eu falo de mim mesma, eu acho que a gente, como cristão, nós precisamos mais olhar para Jesus e focar a nossa fé, mas também nós precisamos exortar quando é necessário. Nós precisamos falar as verdades quando elas são necessárias, para que amanhã ou depois eu e você não venha pagar por essas almas.
porque isso é bíblico. Eu não posso compactuar com o erro, mas o meu dever de cristã é me aproximar daquele que está no erro e tentar mostrar para ele, viu, não está correto a sua atitude, não está certo, da melhor forma possível, mas falar uma, duas vezes, né? Por muitas misericórdias, nós às vezes falamos mais que uma, que duas, que três, mas existe um momento que nós não temos que falar mais nada. Somente sentar, orar e esperar. Porque aí é com Deus. Deus vai tratar. Deus vai mover. O tempo é dele, a hora é dele, o querer é dele, ele pode tudo e todas as coisas. Eu sou grata a Deus, porque Deus tem ministrado isso ao meu coração, não é de hoje. E nós tem outra coisa que a gente precisa entender. Julgar uma atitude errada e exortar a correção não é errado. Agora, você julgar a pessoa, criticar, ficar falando mal dela, ficar falando para todo mundo sobre ela, isso é errado. Porque os santos julgarão ao lado do Senhor. Mas, entenda uma coisa, nós temos um limite. Deus não tem limite algum. Nós temos um limite, mas Deus não tem limite algum. Mas existem momentos que Deus usa eu e você. Entendeu? Deus usa eu e você. E quem para Deus? Ninguém para Deus. Ninguém. Só que Deus, ele é sábio. E ele nos ensina a ter sabedoria. Ele nos ensina a ter sabedoria. Ele nos ensina a ter autoridade. Ele nos ensina a ter amor. Mas amor verdadeiro, não é amor de você passar a mão no pecado do seu irmão e deixar ele pro inferno, não. Tá? Isso pra mim não é amor, não. Isso pra mim é comodismo. Isso pra mim é falta de temor a Deus. Isso pra mim é muitas coisas. Menos amor. Menos amor. Amor pra mim não é só você falar eu te amo. Amor pra mim é atitude. Amor pra mim é você estender a mão. Amor pra mim é você ir lá visitar aquele irmão que não tá indo mais na igreja e saber o porquê que ele não tá indo, o que tá acontecendo. Amor pra mim é você ir lá e falar, irmão, seu esposo tá desempregado, sua esposa também está desempregada, vocês estão precisando de alguma coisa aí na sua casa? Vocês precisam de um mantimento, né? Porque essa palavra, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa alma, mas muita gente também precisa alimentar o estômago. E muito crente dentro da igreja está passando fome, passando necessidade, e muitos ali com o nariz muito empinado ou querendo ser e aparecer, né? E é um simples trabalhador como qualquer um, mas se julga melhor do que os outros, acaba que nem enxerga o pobre do irmão que precisa de um apoio, de um abraço, de uma cesta básica, né? De uma oração que seja simplesmente, de uma visita na sua casa. É muita hipocrisia, é muito farisaísmo. E aí julga quem quer, às vezes, realmente ser um cristão e fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Procura ensinar da forma correta, dirigir os passos da forma correta. E aí, o que acontece? Começa ainda a ser julgado como o quer ser o mais santo, quer ser o melhor, quer ser isso, quer ser aquilo. Problema seu. Problema seu que julga dessa forma. Porque Deus me ensinou a buscar andar com quem mais me aproxima de Deus, né? Então eu falo assim, não foi à toa que Deus me uniu com meu esposo. Eu já glorifico a Deus por isso, porque se Deus não tivesse me unido com meu esposo, talvez eu não estaria aqui falando isso pra você agora.
Porque o inimigo investiu de várias formas para me tirar do caminho do Senhor. Eu era jovem, né? Me considero jovem ainda, mas eu era mais jovem, né? E eu tinha muitos sonhos, e o inimigo entrou nos meus sonhos, né? E queria me levar para o mundo de novo, e quase que me leva para o mundo de novo. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito maior na minha vida. Deus me colocou um marido um pouco mais rígido na palavra, um marido conhecedor, meu pastor. Ele foi meu pastor e ainda continua sendo meu pastor, porque eu aprendo muito dentro da palavra de Deus com ele. Muitas coisas, às vezes, ele pregava para mim e eu ainda nem aceitava, porque eu falava, não é assim, não acho que é assim, mas eu ia orar e Deus me confirmava, é assim. Então a gente precisa entender que a gente tem que buscar estar perto de quem nos aproxima de Deus. E a gente precisa entender que sem Deus nós não somos nada. E que também nós precisamos corrigir, sim. Não permitir o erro dentro dos templos. Não permitir o erro envolvido dentro das nossas casas. Dentro dos nossos lares. No meio das nossas famílias. Vamos ensinar o que é a verdade dentro da palavra de Deus. Goste quem gostar, queira ouvir quem queira. Porque amanhã ou depois, ou daqui a 5 segundos, Jesus pode estar voltando. A trombeta está tocando. E nós ficarmos. Eu não quero ficar. Será que você quer ficar? Eu quero subir com Cristo. E eu quero que todos subam com Cristo, assim como Jesus quer que todos sejam salvos. Mas da maneira que tá, irmãos, eu garanto para você que se você não reagir e falar um não para Satanás, você não vai subir. Você não vai. Não aceite bajulação. Jesus não está no meio da bajulação. Não aceite a falta de respeito também. A desordem no meio da casa de Deus. Não aceita a falta de reverência nos momentos de oração. Não aceita. Não aceita a falta de comprometimento com as coisas de Deus. Deus merece tudo, né? Nós temos que entender, nós não fazemos nada para o homem, não, nós fazemos para Deus. É por isso que às vezes nós temos que se afastar um pouco e orar mais. Orar mais, orar mais e se encher mais, para que a gente possa suportar certas coisas que a gente tem visto e que está acontecendo, e que às vezes nós temos que fazer de conta que não vemos, mas estamos vendo, e Deus começa a falar, pois é, mas você tem que ver, e você tem que falar, e você tem que pôr à tona, e você tem que mostrar que eu não estou me agradando disso, e eu vou varrer a casa. Eu vou mover o vento. É isso que Deus está falando. Ele vai varrer a casa. Ele vai mover o vento. E quem não estiver firmado, não vai suportar. Você acredite se você acreditar. Você receba se você quiser receber. Mas isso é o que Deus ministra ao meu coração nesta tarde. E eu louvo a Deus por essa palavra. Eu glorifico a Deus por essa palavra. Porque eu vim cheia daquela consagração. Ah, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Eu vim cheia. Eu vim cheia para a glória de Deus. E eu vim trazer para você aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E não é só para você, é para mim também. É para nós. Porque a pregação é para nós, para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar e nos levar à salvação. Recebe se você quiser, mas que Deus vai, Ele vai, porque Ele é Deus, Ele não se deixa enganar. Nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. E quando entramos na casa do Senhor, temos que guardar os nossos pés. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O morno Deus vomita. Deus deixa bem claro, o morno Deus vomita. Ele te ama. Jesus te ama, Jesus te quer, venha como estás, mas não permaneça como estás, nem como és. Ah, eu sou assim, vivi assim, vou morrer assim. Filho, se você é assim e vai morrer assim, então vai morrer sem Jesus, tá? É isso que eu te falo. Você é assim,
Você quer ficar assim, você vai morrer assim, então você vai morrer sem Jesus. Porque se não tem renúncia, não pode ter Jesus. Porque aquele que quer seguir a ele, largue tudo e siga-o. Essa é a palavra de Deus para você. Guarde, receba, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, com a tua família, na tua casa, que Deus abra o teu coração, abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos espirituais, te desperte as boas novas em nome de Jesus, e que essa palavra venha enraizar ao teu coração, para que você não seja só ouvinte, mas também praticante das boas novas, para fazer a diferença e ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória somente a Ele. Amém.